nós temos mais 3 semanas, as nossas aulas de inglês, elas terminam no dia 30, né? Mas o dia 30 eu vou deixar, então, como um dia de recuperação, assim, de avaliação para aqueles, de reavaliação para aqueles que perderam alguma atividade, ter esse dia para fazer, tá? Então, aula mesmo, a gente tem mais o dia 16 e o dia 23. E aí, inglês, no ensino médio, vocês não têm mais. Né? Já termina. E o tempo vai indo, né? Daqui a pouco já termina o ano letivo, daqui a pouco já começa o outro, e quando vê, vocês estão formados, né? Que bom. É assim que funciona. É muito rápido. Aliás, seria mais rápido se a gente não tivesse no meio da pandemia, né? Que aí vocês teriam todas as disciplinas, né? Já estariam lá na metade do curso. Quem já está no meio do curso. Passa rápido. Na verdade, o tempo passa do mesmo jeito, né? A diferença é que vocês estão fazendo alguma coisa útil da vida, né? Podiam estar em casa só vendo Chiquititas, né? Não estão. Então, isso faz muita diferença. Então, pessoal, para hoje, eu preparei uma aula sobre os afixos. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês. Aqui. Isso, se vocês estão entrando lá no Moodle, vocês vão ver que diz lá afixos, né? Deixa eu tirar o meu WhatsApp daqui, porque senão ele fica incomodando. Então, o que são os afixos, né? Deixa eu aceitar quem quer entrar, o Argeu. Boa noite, Argeu. O que são os afixos? Os afixos são coisinhas, detalhezinhos que a gente coloca lá nas palavras, que acabam transformando as palavras um pouco, né? E fazendo com que elas tenham outro significado. O que são essas coisinhas? Por exemplo, feliz. Feliz, digamos que é uma palavra radical, tá? Feliz, ela completa. Bom, se eu colocar uma coisinha antes, tipo infeliz, eu mudei o significado da palavra, né? Eu fiz com que ela ficasse justamente o contrário, certo? Então, infeliz, né? Tem o in antes do feliz. Esse in é um afixo. Na verdade, a gente chama de prefixo, né? E se eu colocar um mente no final, tipo felizmente, é outro afixo, o mente, que vai ser o sufixo, vem no final da palavra, tá? Então, se eu disser feliz, quero dizer uma coisa, e se eu disser felizmente, eu estou dizendo quase que outra coisa ali, né? E eu ainda posso juntar um prefixo e um sufixo, então eu posso dizer infelizmente, né? E aí eu tenho ainda outra palavra. Então, o mesmo acontece com o inglês, né? Eu coloquei algumas explicações para vocês ali, um podcast que eu mesmo fiz, não tá muito comprido, depois vocês podem ouvir sobre os afixos, né? Então, cadê meu curso? Está aqui. Os afixos, depois vocês escutam esse aqui também, explicação de afixos, tá? Que é uma gravação minha mesmo, contando para vocês, né, que prefixo e sufixo são, na verdade, morfemas da língua portuguesa, quer dizer, partes, né, que são usados com os radicais das palavras. Então, né, vamos pensar, pedra, né, se eu fizer pedregulho, eu estou fazendo uma outra palavra, né, se eu pegar empedrado, eu estou fazendo outra palavra, usando ali, então, mais um afixo, né? E então a gente coloca esses pedacinhos, esses morfemas ali nas palavras a fim de ter uma outra palavra, que tem um outro significado, às vezes até. Que mais que eu posso dizer para vocês? Então, que são letras, né? Enfim, ou morfemas, ou pedaços que a gente coloca. Se a gente conhecer, então, esses afixos, a gente tem outras possibilidades de criar, de ampliar o vocabulário da gente, e mais facilidade para interpretar textos, com certeza, né? Então, muitos são parecidos com português, né? Como esses que eu coloquei nessa imagenzinha aí. Então, a gente tem
ir, ao, in, né? E outros e outros que se assemelham ao português, mas que têm um significado que a gente consegue traduzir. Assim, por exemplo, LY. Tudo que é LY a gente traduz por mente. Então, por exemplo, final, final, né? Finally, finalmente, tá? Então, a gente traduz assim. Tudo que é ishan é são. Então, vamos de novo para final. Final, né? Finalization, finalização. Tá? Over é muito. Né? Então, além de alguma coisa. Bom, e aqui, então, tem uma chuva de sufixos, de prefixos, né? O coitado está tentando separar aqui, tentando entender o que eles significam. Então, fica a dica, né? Se a gente conseguir compreender o que essas partezinhas, esses morfemas querem dizer, a gente vai ter meio caminho andado para entender palavras novas em inglês. Tá? Então, eu coloquei aqui uma explicação, né? Então, deixa eu só tirar do modo edição, que fica mais bonito para vocês. Deixa eu lá. Tá ficando grande a disciplina, tem muita coisa. Aqui, então. Como os prefixos e sufixos em inglês podem me ajudar, né? Bom, depois de entender um pouco melhor sobre esses grupos, pode ser que você esteja se perguntando como é que eles podem ajudar a acelerar o teu inglês. Como são responsáveis por criar muitas palavras, eles são grandes aliados para quem sonha em obter um vocabulário maior, né, e mais fluência. Quem quer crescer no idioma deve saber que conhecer esses termos pode ser uma ótima alternativa. Tá? Então, fica a dica aí. Assim, você pode conhecer antônimos e sinônimos, por exemplo, e entender muito mais sobre a língua. Os prefixos e sufixos em inglês são de fácil compreensão, desde que você se dedique e estude. Como tudo, né? Leia os textos em inglês e veja como eles são grandes facilitadores para quem precisa explorar a interpretação e tradução de textos. E eles nos ajudam, inclusive, no português, né? Se eu consigo entender que esses sufixos e prefixos, eles vêm muitas vezes do latim, que é a mesma raiz do português, então fica fácil de eu compreender o significado deles, que eles são carregados de significado, né? Então, depois tem uma tarefa ali para vocês, mas a gente vai também trabalhar para além desses sufixos e afixos, a gente vai trabalhar também um pouquinho de interpretação de texto hoje, tá? Então, a nossa aula não é muito demorada hoje, as questões são bem pontuais, mas então só para a gente trabalhar essas duas questões juntas, tá? Então, questão dos afixos ali e uma questãozinha de interpretação de texto aqui para a gente, que sempre é bom, né? Então, eu tenho aqui uma tira, tá? Once upon a time, there was a house with a man, a dog and a cat. Eu acho que não deve ter dificuldade de compreender esse primeiro quadrinho, né? Once upon a time, era uma vez. Era uma vez uma house. Todo mundo sabe que é house? Tranquilo, né? Um man, a dog and a cat. Tudo bem? Agora nós vamos ver algumas características deles. Ó. The man was thin. Como que era o homem? O que é thin? Magro. Magro. The dog was happy. E o cachorro? Feliz. And the cat was fat. E o gato? Gordo. Gordo, né? Então tá. Then the cat ate my breakfast and the dog chewed up my slippers this morning. Então, o gato comeu meu café da manhã. Café da manhã.
And the dog chewed up my slippers this morning. E o cachorro mastigou as minhas pantufas hoje de manhã. E ali o Garfield está dizendo, this sounds familiar. Parece familiar, né? Tipo, já vi essa história antes. Né? Então, é uma tirinha ali que tem o seu grau de humor, né? Enfim, o cara tá fazendo de conta ali que tá contando uma história, né? Era uma vez uma casa com as pessoas, na verdade ele tá falando da história da vida dele, certo? Então eu coloquei aqui um exercício para vocês fazerem, que deve aparecer um pouquinho diferente para vocês. Deixa eu voltar lá na 1, deixa eu ver aqui, iniciar nova visualização, acho que, né? E a primeira coisa que eu pergunto é what is the text genre? Qual é o gênero desse texto? Essa tira é o quê? É um magazine cover? É uma capa de revista? É uma fábula? É uma comic strip, uma tira? É um poema ou um cartoon, um desenho animado? O que vocês acham? Comic strip. Muito bem, vou marcar ali. Eu não sei se para vocês aparece mais ou menos assim. Talvez apareça um pouquinho diferente. Então, on the first comic, no primeiro quadrinho, John introduces 3 characters of his story. Identify these 3 characters below. Então, no primeiro quadrinho, o John apresenta os 3 personagens da história. Vamos identificar esses 3 personagens. Quem que ele apresenta? Ficou 2 letras, né? Ignorem, tá? Pensem só na primeira aqui. A man, a dog, and a house. A man, a house, and a dog. A man, a dog, and a cat. A house, a dog, and a cat. A time, a house, and a cat. De quem que ele está falando no primeiro quadrinho ali? A man, a dog, and the cat. Very good. Não, É o John. O John fala dessas 3 coisas, né? No primeiro quadrinho. The man's characteristic, which is showed on the second comic, is. Então, qual é a característica do homem no segundo quadrinho? Ele é gordo, triste, feliz, alto, magro. Magro. Falava que o homem era magro, né? The character, personagem, who ate breakfast was. Qual era o personagem que comeu o café da manhã? The dog, the cat, the man, the woman, the house. Quem comeu o café da manhã? The cat, o gato, que por acaso é o Garfield. Então, o humor está presente no texto porque o gato achou que a história contada pelo seu dono era familiar. O gato percebeu que o cachorro ficou sem comer. A família do homem resolveu comprar chinelos. O homem ficou revoltado com a atitude do gato. O cachorro ficou sem entender nada que o seu dono falou. Eu acho que é a primeira, né? O gato achou que a história era um tanto familiar. E a última aqui, então. Match the English words below to the respective Portuguese translations. Então, para cada uma dessas eu coloquei uma... a gente tem uma opção, né? Então, fat é mesmo gordo, né? House... Casa. Casa. Morning... Manhã. Man... Homem. With... Com. Slippers, vai ser o chinelo, as pantufas, né? E aí a gente finaliza e vê o que que dá. Bom, aí deve ir para mim, né? Uhum.
E aí eu vou ver a quantidade de acertos, ó, nota 6 de 6, ótimo, né? A resposta aqui, então, estava correta. Voltando lá no Moodle, então. Isso aqui fica depois para vocês poderem se basear e fazer, né? Eu vou pedir que vocês cliquem, se vocês estão aí no Moodle, né? Aqui no Mentimeter. Se vocês não estão, eu vou colocar para vocês aqui no chat. É mente.com. Nós vamos fazer uma atividade juntos, então, tá? Vocês vão entrar e aí vai pedir para vocês colocarem um código. O código é esse aqui que vai aparecer aqui agora. Ó, 6800-1198. Vou colocar até aqui. Este código que vocês devem entrar para poder participar. Não, tem que abrir essa página. Aí. 6800-1198. 1198. Não precisa pagar. Só anota. 6800-1198. Aqui é nesse aqui. Subir. Vamos ver se tá. Is not open. Ah, não deu certo? Eu acho que ele disse que estava fechado. Deixa eu ver o que houve. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Ele fica tentando abrir. Será que é esse? Vou tentar aqui. Peraí, vou tentar esse link com vocês. Se vocês clicarem aqui, será que funciona? E agora? Vai lá na aula dela. Aí. Aqui? Não, ele deu de novo como fechado. Eu não sei por que ele está me dando como fechado. Acho que não vai rolar. Fechou aqui. Enfim, vou fazer aqui com a gente juntos, então, porque infelizmente não vai funcionar. Não sei por quê. Às vezes as coisas não funcionam como a gente quer. Vamos de novo lá. Mas a minha pergunta aqui era, então, né? Qual a melhor tradução para as palavras formadas a partir dos prefixos e sufixos, né? Então, do fazer e andu, né? Então, eu tenho o prefixo do, que quer dizer, na verdade, eu tenho o do, que quer dizer fazer, tá? Se do é fazer, o que será que quer dizer undo? Refazer, desfazer ou terminar? O que vocês acham? Do é fazer. Undo é o contrário. Desfazer. Desfazer, né? Aí vocês teriam uma opção lá para clicar nisso, né? Deixa eu ver se ele passa para o próximo. Ou nem isso ele faz. Não. Respeito. Tá? Então, respect. Respect
é respeito. Eu tenho respectful. O que será que quer dizer com esse full? No Respeito. mal educado, respeitar ou respeitoso? Respeitoso? Respeitoso. Toda vez que eu tenho o full, eu encho essa coisa que eu tô falando, né? O full é cheio, então a gente pode sempre pensar assim: respectful é a pessoa respeitosa, respeitoso. Muito bem. E voltando lá para. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Voltando então para o curso, né? Vocês devem enxergar ali essa mesma imagem que eu tinha colocado para vocês, né? Que a gente já conversou, algumas coisas sobre os afixos, também que vocês vão ouvir depois ali, e que a gente também já conversou, e aqui uma lista, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o zoom, para ficar mais fácil da gente enxergar. Né? Então, nós temos aqui ó, alguns de negação, como this, you, in. Não vou ler todos, que são muitos, né? Over, under, miss. Tá, isso está ali para vocês. Podem mudar de classe gramatical. Tá? Não importa muito a gente saber se ele está mudando de classe gramatical, se não está. O que importa para a gente é, na verdade, saber o significado. Assim, isso nos ajuda bastante se a gente souber o significado dele, né? Tá? E aí depois eu vou falar alguma coisinha aqui de grupos nominais, também, que também é importante, né? Que são palavras que são formadas por substantivos. Mas, enfim, tem um texto aqui, esse texto aqui, que está aqui no fim. Tá? Vejam que ele é Stormbusters, né? Ele vai falar, então, de storm, tempestade, né? Vocês já devem ter visto aquele filme Twister, acho que é o furacão, ele, né? E aí o tornado, eles vão perseguindo tornados, caçadores de tornados, já passou algumas vezes na televisão, né? Então, de fato, existem pessoas que fazem esse trabalho, né, de caçar os tornados, de caçar as tempestades, e gostam muito de tempestades, né? Então, tem toda a questão de adrenalina, né, de risco grande envolvido, né, e outras coisas mais que esse texto vai trazer aqui para a gente compreender, ó, tornado, né? Então, a gente já sabe do que está falando o texto, né? Então, as questões estão aqui em cima, ó. Primeiro, para a gente retirar 10 palavras que contenham os afixos e sublinhar no texto. Tá? Então, por exemplo, possible, né? Possibly, esse LY é um afixo. Tá? 10 palavrinhas assim daquele texto lá. Depois, identificar os núcleos dos grupos nominais retirados do texto. Não precisa, eu quero que vocês, na verdade, traduzam cada uma dessas. Esqueçam a coisa núcleos nominais, tá? Núcleos dos grupos nominais. Mas vamos tentar traduzir o que está falando aqui, então. Storm Chasing Season. O que quer dizer isso? Se tem dúvida, bom, pode botar isso aqui lá no Google, né? Eu disse para vocês que a gente ia conversar sobre tradução. Bom, tradução no Google Tradutor fica muito melhor se vocês colocarem isso do que se vocês colocarem todo o texto, tá? Então, é simplesmente pegar aqui, aí entra lá no Google, coloca lá o tradutor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já tenho até no meu telefone o tradutor, porque a gente no fim não usa mais o. Ó. E aí, vou colocar aqui. Opa! Não pegou. Não gostou. Então, mas era Storm. Deixa eu ver lá. Chasing Season. Storm. Só Storm é tempestade. Se eu colocar palavra por palavra, vai ficar mais difícil. Chasing Season. Temporada de perseguição de tempestade,
né? Percebam que se a gente colocar só uma palavra, daqui a pouco não vai fazer sentido. Por exemplo, se a gente botar só season, o que ele vai dizer que é? Estação. Né? Então, a gente precisa colocar tudo junto, que é para dar sentido. Se eu quero ouvir, season, eu só clico ali, né? E ele vai me dizer como que se soletra. Como que se fala. Eu queria botar tudo, não deu? Season. E aí, se eu quiser que ele leia para mim. storm chasing season, Storm chasing season. E aí eu posso ficar repetindo, né, várias vezes, o que me ajuda bastante a conseguir aprender mais um pouco de inglês, né? Tour companies e assim por diante. E aí vai colocando aqui as respostas, né? Tá em PDF, então vocês não vão conseguir escrever direto aqui, mas pode botar no Word lá, número 1, e só as respostas, número 2, e letra A, letra B e as respostas, tá? Depois, escrever verdadeiro ou falso, né? Bom, aí eu preciso dar uma olhada, então, primeiro nas questões, né? Tornados são uma atração turística em Tornado Alley. A temporada de caça-tempestade dura 3 meses, e assim por diante. E aí, ir lá no texto e tentar achar essas informações. Então, ó, Tornado Alley, já fala aqui no começo, então vou tentar entender o que tem lá e ver se faz sentido no texto em inglês, tá? E a última questão aqui é responder em português, perguntas em português, respostas em português. O quanto os turistas podem se aproximar de um tornado? Dá para chegar dentro do tornado? É 1 metro, 10 metros, 10 quilômetros? Qual é a distância, né? Como a região pode ser descrita? Então, a minha sugestão sempre é que vocês leiam as perguntas e daí venham para o texto, para achar as respostas, tá? Feito isso, é só essa que precisa fazer, esse aqui não precisa, mas tem aqui ainda uma síntese para ajudar vocês com algumas coisas. É só vocês colocarem no Word ou fazer à mão, tirar foto e postar cá no... que eu vou colocar aqui, que eu me esqueci de botar para vocês, né? Coloque aqui a tarefa, poste aqui a tarefa, certo? O que é esse negócio? Perguntas? Forte. Não, tá tudo muito tranquilo. O que é esse carrinho aqui? Carrinho? Aonde carrinho, meu Deus? Esse NASA in Vortex. Tente isso. Aonde será que tá o carrinho, meu Deus do céu? Depois do texto. É onde eles vão para pegar o Tu tá ali na apostila. Tá. É Não, ali é outro texto. Mas esse não precisa te preocupar. Tá. Não. É outro bom. texto. Tá louco? É uma Vai figura falar do texto. É que, na verdade, é tirado de uma revista. Então, eles pegaram ali algumas coisinhas. É um carro. Sim. Bem esquisito, né? Bem feio. Mas aqui não precisa fazer quantas palavras você consegue formar unindo afixos e palavras. Não. Não, Tá, esse não. então tá bom. Tá? É só ali da página 42, 43. Eu vou colocar isso para vocês ali, que fica mais fácil. Então tá, gente boa. Então, semana que vem a gente se vê de novo para a nossa penúltima aula, tá, Argel? Tu que chegou um pouquinho mais tarde. Depois, dia 23, a nossa última aula. E no dia 30, então, a gente tem que encerrar essa disciplina. E vocês precisam fazer tudo que não fizeram. Dia 30 vai ficar um dia livre para encerrar as coisas. Eu não vou fazer prova de reavaliação. A minha reavaliação vai ser vocês fazerem tudo que não fizeram. Tá? Passa muito rápido a aula da Sora. Pois é, né? É verdade.
Como é que vocês estão nas outras disciplinas? Tá tudo bem? Ah, que tá mais puxada de português, só. A Juliane tá tirando Bem puxado. o prato de gravar. Tira nosso É corinho. muita coisa.